Agora sim, eu liguei o microfone. A paz do Senhor, igreja. Deixa eu pegar a caneta que caiu aqui. Jesus é o centro da sua vida? Ah, que bom, meu irmão. Então nós estamos no lugar certo, no momento certo. E a bênção do Senhor está sobre o nosso ser, sobre a nossa vida. E nós estamos iniciando. Nós ainda estamos na primeira semana de 2022, ok? Parece que a bateria, igual quando a gente coloca o celular para carregar, que a bateria está 100%. Então a gente inicia assim um ano com a bateria 100%, né? Está carregada direitinho, tira férias, descansa, consegue curtir um pouquinho mais a família. Enfim, tudo isso é bom e é necessário. Mas que bom que você está na casa do Senhor. Que o Senhor é o centro da tua vida. E que o ano de 2022 ele continue sendo o centro da sua vida. O centro da sua família, o centro daquilo que você faz para ganhar o pão de cada dia, porque aí você não vai fazer nada de errado, vai fazer tudo certinho dentro da vontade de Papai do Céu. Que continue sendo o centro nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua alma, na sua vida, porque nele nos movemos, existimos, porque nele podemos todas as coisas. Amém? Graças a Deus. Então agora eu posso pregar. Porque nós estamos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo pensamento, com a mesma motivação, com o mesmo ânimo de início de ano. Amém? Vai ser benção. Abra a tua Bíblia, Isaías. Não vai ser o texto ao qual eu vou ficar nele, depois nós vamos para Gênesis. Mas só para iniciar um tema, um versículo, para a gente iniciar. Isaías capítulo 41. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente, envergonhados e confundidos serão todos os que se enraivecem contra ti. Os que contenderem contigo se tornarão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contigo se tornarão em nada, e coisa de nenhum valor os que guerreiam contra ti. Pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Amém? Que bom a gente iniciar o ano de 2022 com esse versículo, ou com esses versículos. Que bom a gente iniciar o ano de 2022 entendendo que o Senhor está conosco, que a gente não deve temer coisa alguma. Que bom a gente iniciar o ano de 2022 com essa fé ativa, com essa fé produtiva, que vai fazer você frutificar nesse ano de 2022. Meu irmão, em nome de Jesus, eu não sei você, mas a minha oração é assim: Senhor, que 2022 seja diferente de 2021 na minha vida. Não física, porque física parece que as coisas vão da mesma forma. Né? Parece que está tudo a mesma situação, começa tudo de novo, aquela situação que a gente já sabe, que a gente já conhece. Enfim, esse ano é ano de eleições, e a gente, enfim, sabe que algumas coisas vão ficar um pouquinho conturbadas. Mas eu estou falando diante da minha vida espiritual. Quando eu falo que Jesus é o centro da minha vida, é o centro do meu querer, quando eu falo que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo assim: Senhor, governa a minha vida, governa o meu ser, governa o meu ímpeto, governa minhas emoções, meus sentimentos, governa a minha caminhada, governa o meu dia a dia, governa aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Por isso que a Bíblia diz assim, que a minha mente esteja cativa a Cristo. Porque quando a minha mente está cativa a Ele, eu vou cumprir os anseios e desejos do Senhor sobre a minha vida. Foi dito hoje aqui, porque a vontade dEle é o quê? Quem não quer isso? Ainda mais no início de ano, quem não quer isso? Eu quero um ano que a bênção do Senhor esteja sobre a minha vida, sobre a minha família, e que a vontade dEle prevaleça em tudo, para que seja boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Nós já aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então, quando a gente aceita Jesus, a gente entra pela porta, porque Ele é a porta, Ele é o caminho. Então, isso é tranquilo. Eu já tenho, é automático. Quando Ele voltar, quando Jesus voltar, se a gente não subir antes, se Ele não vir para alguém antes, quando Jesus voltar, também vai ser automático. Num abrir e fechar de olhos, nós vamos estar onde? Nas regiões celestiais, nas mansões celestiais. A questão, meu irmão, durante esse ano de 2022, se Jesus não voltar, é entre eu aceitar Jesus e a volta dele. Esse caminho a percorrer. É essa carreira a ser percorrida que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Esse caminho que eu e você temos que percorrer. Mas a palavra de Deus vem de encontro a essa circunstância de vida, a esse lapso de tempo que eu tenho que andar, e cada um anda do seu jeito, cada um anda no seu propósito, na sua vontade. Tem gente que acorda às 7 da manhã, tem gente que acorda às 5, tem gente que acorda às 10 horas da manhã. Não é verdade? Quando está de férias. Meu filho está de férias. Aí ele acordou 1h da tarde assim, ó. Oi, pai, estou com fome. É claro, meu irmão, já passou do horário do almoço. Isso é normal, é natural da minha vida e da tua vida. Mas na vida espiritual não pode ser assim. Na vida espiritual há de ter um despertamento sobre a minha vida e sobre a tua vida, para que ele continue sendo o centro, o querer da minha vida. Eu preciso despertar a cada manhã e falar: Senhor, eis-me aqui, Pai. Cumpra o teu querer sobre a minha vida, o teu propósito sobre o meu ser. Senhor, me conduza, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. E aí então Isaías está dizendo isso: não temas, pois eu sou contigo. Então eu consigo fazer isso na minha caminhada cristã. Acordar e falar: Senhor, me ajude nesse dia de hoje. Quando eu vou deitar, da mesma forma. O salmista diz que em paz deitarei e dormirei. Porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, estão nos guardando. Porque o sentinela de Israel, o Senhor Jesus Cristo, está ali. Se Ele não guarda, meu irmão, em vão vigia o sentinela, em vão é o seu alarme, em vão é qualquer coisa. Mas coisa boa é quando a gente entende e compreende que Ele está sobre as nossas vidas, que há um zelo dEle sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, 2022 não vai ser diferente sobre a tua vida, que já está caminhando na vontade do Senhor, que Ele já é o centro do teu querer. Que a minha vontade esteja de acordo com a vontade dele. Então, meu irmão, 2022, não temas, porque Ele é contigo. Não temas, porque Ele é contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Agora eu entendo que Noemi e Ruth ali, a gente está lendo no livro de Ruth aí, porque o teu povo será o meu povo, porque o teu Deus será o teu Deus. Ah, Ruth conseguiu ver em Noemi um Deus maravilhoso. Noemi conseguiu evangelizar Nora. Essa sogra, no andar normal da situação, sogra e nora, às vezes é um negócio um pouquinho complicado. Às vezes não. Às vezes é tranquilo, né? Mas Noemi conseguiu, além de ser agraciada para Orfa e Ruth, que eram as suas noras, conseguiu transparecer o Deus a qual ela servia. Você já parou para pensar nisso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Como eu estou lendo Ruth, já li no celular, já botei no celular para ouvir, já li na Bíblia. Então a gente começa a extrair coisas dali que antes a gente não pensava. Quando falava no livro de Ruth, ela só pensava nesse versículo: porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E nunca parei para pensar: mas peraí, Noemi é sogra dela, né? Podemos ser melhores, não podemos? Não podemos deixar Ele ser o centro da nossa vida e a gente transparecer o Deus grandão que nós temos, o Deus que pode todas as coisas. Por quê? Porque Ele está comigo, porque Ele faz parte da minha caminhada, porque Ele está comigo aonde eu vou, aonde eu estou. Estou deitado, Ele está ali comigo. Estou trabalhando, Ele está comigo. Estou estudando, Ele está comigo. Estou na igreja, Ele está comigo. Quando eu saio daqui, Ele permanece comigo. Ele vai comigo. 2022 tem que ser assim na sua vida e na minha vida. Tem que permanecer dessa forma, porque Ele é comigo. Então eu não vou me assombrar, eu não vou temer. Eu te fortalecerei, te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça.
Eu preciso disso nesse ano de 2022. Que Ele venha me suster, que Ele venha me abençoar, que Ele venha me fortalecer, que Ele venha me dar a direção de cada dia. E a minha oração é que você também alcance isso na tua vida e na tua família. Que 2022 seja diferente de 2021 na tua vida espiritual. Queira mais do Senhor, anseia por mais dEle. Que a tua alma anseia por mais do Senhor Jesus. Que você levante e que você levante com sede do Senhor Jesus e fala, rapaz, eu tenho que orar, eu tenho que buscar. Que você, aonde estiver, você comece a parar e fala, não, peraí, deixa eu falar com o Papai do Céu um pouquinho aqui. Deixa eu escutar esse louvor aqui. Seja diferente esse ano, que você vai ver que a perspectiva humana não vai alcançar, não vai te frustrar, não vai te decepcionar. Independente do que acontecer humanamente falando, você vai continuar firme e constante na fé. Precisamos entender isso. O versículo 13 diz, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te diz, não temas, eu te ajudarei. Isso é segurança. Eu faço isso com meu filho. Manda, dá a mão aqui, rapazinho. Seguro na mão dele e vamos junto. Se eu for para cá, ele vai comigo. Se eu for para lá, ele vai comigo. Porque está comigo, está comigo. Oh, que o Senhor Jesus tenha a mesma experiência com você na caminhada de 2022. Fique pertinho dEle. Fique juntinho dEle. Ele vai estar ao teu redor, te abençoando, te ajudando, porque ao teu derredor tem alguém bramando como leão, querendo te tragar. Mas você está em Cristo Jesus. Ele há de te guardar. Ele vai te suster, porque Ele está contigo. Vamos contextualizar isso aqui dentro de um personagem da Bíblia, sobre alguém? Agora vamos para Gênesis. Vamos para Gênesis. O Senhor é contigo. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. Vamos entender isso sobre esse Senhor é contigo, sobre a vida de José. Sobre aquilo que aconteceu com José. Enquanto você vai abrindo a Bíblia aí, deixa eu te passar algo. Há evidências arqueológicas, de historiadores, que José foi real, aconteceu. Parece assim, a gente tem que mostrar isso e falar, não, isso é real. Não, mas isso é da Bíblia, isso é uma história. Não, gente. A gente está começando a ter que entender e compreender que a gente tem que falar, isso é real. Jesus vai voltar, isso é real. Jesus está contigo, isso é real. Começa a acreditar, tem muita fake news espiritual por aí, meu irmão. Fake news, fisicamente falando, a gente já conhece, ok? Fake news, um monte de fake news aí. Mas tem um monte de fake news espiritual por aí. E eu e você precisamos do discernimento do Espírito Santo. Porque tem muitos falsos profetas por aí, tem muita gente por aí que está falando algo, você fala, nossa, será que é isso mesmo? Será que não tem nada a ver isso não? É, né? Deus é amor, ama a gente do jeito que é. Será que é isso mesmo? Não, meu irmão. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Falar nisso, a gente está falando na escola dominical sobre a supremacia das Sagradas Escrituras. Começamos hoje, porque domingo passado não teve, hoje foi a segunda. A supremacia das Sagradas Escrituras. Meu irmão, vale a pena você vir na EBD e aprender um pouco mais do Senhor Jesus. Vale a pena. É um momento que hoje de manhã nós estávamos aqui, a gente pode conversar, pode falar, as pessoas podem perguntar. Faça isso, meu irmão, dentro das suas possibilidades aí de estar aqui, para a gente aprender da supremacia das Sagradas Escrituras. Então, em nome de Jesus, repreenda as fake news espirituais que tem por aí, que vem contra a tua fé, que tenta minar a tua fé, que tenta tirar a semente que já está lançada no teu coração, que está frutificando, que está crescendo. Em nome de Jesus, seja fortificado em Senhor Jesus Cristo, meu irmão, e tenha fé e ousadia para repreender circunstâncias e situações que vão contra aquilo que o Senhor tem para você. 2022 tem que ser diferente, meu irmão. Eu estou botando isso como regra para a minha vida. Tem que ser diferente, tem que mudar. Ah, mas está bom do jeito que está. Não, pode melhorar. Ah, mas pastor, mas eu já vou na igreja, eu já oro, já leio a Bíblia. Pode melhorar, pode buscar mais um pouquinho. Oh, por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, boa medida, sacudida, transbordante. Eu quero isso para a minha vida. Tem muita gente se contentando com um vaso cheio. Está cheio, está bom. Não!
A palavra de Deus diz boa medida, sabe o que é aquela boa medida sacudida? Lá em casa a gente faz isso, né? Com achocolatado, com leite ninho, essas coisas assim. Aí vem a gente dá uma sacudida assim, dá uma batidinha nela assim, aí ela vai se acomodando, você fala, opa, cabe mais um pouquinho. Né? Cabe mais um pouquinho. Aí você dá mais uma batidinha, uma sacudinha, opa, cabe mais um. Aí tem gente que ainda fala assim, cabe mais um golinho. Cabe mais um golinho. Sacudida. Espiritualmente você vai estar assim, em nome de Jesus. Vai caber mais um pouquinho do Espírito Santo aí. Vai caber um pouquinho mais de unção aí. Para você ser profeta do Senhor nessa geração. Para você ser ousado em Senhor. E aí depois que estiver bem sacudido, bem cheinha, tá bom? Não, deixa transbordar. Oh, aleluia. Eu preciso disso para a minha vida e você também. Em nome de Jesus, 2022 vai ser diferente na nossa vida espiritual. Deus vai mexer, Deus vai mexer, Deus vai mexer. Vai sacudir, vai sacudir. Você vai ser diferente. Você vai resplandecer a glória de Deus. Por quê? Porque Ele está contigo. Porque Ele está contigo. Amém? Gênesis 37, vamos contextualizar isso aqui, sobre Gênesis. Então, aqui vai falar sobre José, então... Há evidências arqueológicas, José é real, aconteceu, tem um túmulo dele lá, estava sem os ossos. Por quê? Porque José falou assim, ó, quando vocês forem embora daqui do Egito, levem meus ossos com você. Tem evidências, estão fazendo escavações lá e viram que no Egito, que não tinha a probabilidade ali no Egito de ter ovelhas, de ter aquelas coisas, mas como o povo hebreu desceu e vieram para o Egito, que é onde tinha mantimento, né? Deus ali usou José para pudesse ter mantimento ali. Então Jacó veio com seus filhos, que é o pai de José, e ali então tinha ali as casas, algumas coisas que era de acordo com aquilo que o povo hebreu fazia. E lá no Egito então arqueologicamente dizendo, há evidências reais que isso é um fato real, não é fake news. Amém? Não deixe ninguém minar a tua fé não. Amém? Então olha só, Gênesis 37 diz assim, ó, Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, sendo José de 17 anos. 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícias dele a seu pai. Vamos entender aqui que Deus era o centro da vida de José. Por mais que diante da circunstância aqui, ele era um jovem, 17 anos. E ele já cumpria aquilo que era necessário, apacentava as ovelhas, fazia aquilo que era necessário. E sempre quando ele ia pegar alguma notícia lá, porque ele que era o porta-voz do pai para ir aos irmãos, para buscar, para voltar. Me lembro até de Davi. Davi também era assim, né? E aí sempre tinha mais notícias, sempre tinha alguma coisa que não era de acordo com aquilo que o pai talvez estava determinando ali para os filhos. Então José cresceu nesse ambiente. E aí no contexto aqui, eu não vou entrar nesse mérito aqui dos sonhos, porque você conhece a história de José. Então ele teve um primeiro sonho, depois teve um segundo sonho. Os seus irmãos então começaram a ter inveja dele. E diante dessa situação então, dessa inveja que eles tinham de José, porque José tinha uma túnica colorida. Por quê? Porque Jacó gostava de José. É meu filhinho. É o mais novinho. Vem cá, te dá uma túnica colorida. Enfim, os irmãos então começaram a ter inveja de José. E José então contando esses sonhos, falando daquilo que estava sendo gerado no coração dele. Fala, quem é esse garoto? Quem é esse menino? E aí a gente virando então aí, pelo menos virando na minha página aqui, no versículo 19... do capítulo 37, diz assim, ó, disseram uns aos outros, os seus irmãos, quando viram José vindo, disseram uns aos outros, lá vem o sonhador. Ih, lá vem o sonhador. Lá vem aquele que está achando que é maior do que a gente. Lá vem o camarada lá que fica cheio de sonhos, cheio de conversa. Lá vem o sonhador. Essa era uma marca de José, certo? 23, chegando José a seus irmãos, estes os despiram da sua túnica, a túnica de várias cores que ele estava usando, e tomando-o, lançaram-no na cisterna, cova, poço. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Vamos parar um pouquinho aqui e ver.
Eu li em Isaías que o Senhor está contigo, o Senhor está conosco, o Senhor está nos abençoando. José está dentro de um cenário que ele sabia o Deus a qual ele servia, ele estava ali em Canaã, ele estava ali adorando a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seu pai. E ele tinha sonhos, e ele sentia que aquilo dali não vinha dele, era sonhos de Deus, era algo para a vida dele. E diante de todo esse cenário que parecia que ele iria ser o cara ali, aí de repente ele se pega diante dessa situação. Os seus irmãos, aqueles que eram para cuidar do mais novinho, pegam ele e jogam ele dentro de um poço, dentro de uma cova, dentro de uma cisterna. Meu irmão, nessa hora, ele deve ter olhado e falado assim: gente, o que vocês estão fazendo comigo? Por que vocês estão fazendo isso comigo? Deve ter dado uma certa frustração e decepção em José naquele momento. Talvez ele pensou: isso deve ser brincadeira dos meus irmãos. Irmão mais velho sempre faz brincadeira de mau gosto com o irmão mais novo, não é assim? A minha esposa diz isso, né? Que eles faziam algo para prejudicar ela. Eles eram mais espertos. Né? Aí ela falava assim, teve uma vez que eles pegaram a bicicleta dela, falaram assim: não, a gente vai dar uma volta, isso aqui. De repente eles vieram com um videogame para casa. Cadê minha bicicleta? Troquei num videogame, ó. Beleza, mas a bicicleta é na minha. Não, mas o videogame é melhor. Irmão tem uns negócios desses, não tem? Uma vez eu estava com um jovem na rua, o outro chegou para comer a pizza, quando ele olhou e falou assim: por que você pegou minha camisa? Eu te autorizei você pegar minha camisa. Ué, meu irmão, eu vi lá no seu guarda-roupa essa camisa nova, mas é nova, nem eu usei ainda. Irmão tem um negócio desse. Então José deve ter olhado e falado assim: não, ele deve estar com uma brincadeira de mau gosto comigo, não é possível. Mas aí quando a gente começa a ler o contexto aqui, a gente lê o versículo 28 que diz assim, ó: passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José, tirando-o da cisterna, venderam-no por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Opa, não era brincadeira. A situação era séria. Para aquele jovem de 17 anos, ele falou assim: meu Deus, meu pai, como é que vai ficar agora? Meus irmãos fazendo isso comigo. Trairagem. Ele não podia fazer nada diante da situação. Os sonhos que ele tinha diante dessa situação, talvez poderiam falar assim: o que adianta? Não adianta nada ter sonho diante de um cenário desse, diante de uma situação dessa. Talvez eu e você, na nossa caminhada cristã, a gente passe por momentos como esse, que a gente idealiza, projeta, tem sonhos, tem tanta coisa que a gente coloca no papel e faz, acontece, e de repente as coisas vão na contramão daquilo que a gente estava imaginando. E por que não dizer que às vezes algumas pessoas diante dessa situação se afastam de Deus e começam a dizer: que Deus é esse? Que Deus é esse? Nós iniciamos esse culto hoje, foi dito aqui: em tudo dai graça. Às vezes é difícil a gente fazer isso, não é? Diante do cenário que nós estamos vivendo. Mas é pela fé. Quando eu entendo que Ele é o centro do meu ser, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, meu irmão, para um milagre acontecer na tua vida é necessário um processo. Permita Deus fazer esse processo na sua vida. Não murmure diante das circunstâncias adversas que às vezes aparecem na tua vida. Não murmure diante do leão, da ursa que aparece para tentar pegar as ovelhas e você tem que, com uma funda, tentar derrubar como Davi fez. Não faça, porque ele está te aperfeiçoando para algo ali na frente. Isso é vida de cristão. Sempre foi assim, meu irmão. É a regra, não muda. Um dia desse eu vi no WhatsApp de alguma irmã aqui do Ministério Feminino dizendo que a borboleta, para ser largada e virar borboleta, para um milagre acontecer é necessário um processo. Meu irmão, isso aí é o casulo necessário, é o processo necessário. Então por que você está definhando na fé diante das circunstâncias que estão acontecendo? O Senhor não é contigo? Ele não é o centro do teu querer, da tua vontade? Então, meu irmão, se alguma coisa está acontecendo que não está de acordo com o teu querer, com a tua vontade, está indo na contramão daqui, fala assim: é o Senhor. Pode ficar tranquilo. Ele complica,
descomplica e depois ele me explica porque ele fez. Porque Deus é Deus. Porque Deus é Deus. Eu já aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, isso é automático. Na minha caminhada aqui eu tenho que fazer isso acontecer todos os dias, entender que Ele é tudo na minha vida, para eu chegar à carreira e terminar a carreira. Então, meu irmão, por favor, no meio, deixa Jesus ser o centro da tua vida. Deixa Jesus arder no teu coração. Diante da circunstância, fala assim, o Senhor está no controle, nada vai sair do controle dEle. Mas está na contramão, não importa, é o processo necessário para a minha vida. 2022 vai ser diferente, porque ao invés de você murmurar, ao invés de você praguejar para Deus, você fala assim, glória a Deus, em tudo dá graça, Deus sabe de todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor, Ele sabe de todas as coisas sobre a minha vida. Então José começou a entender isso. Então ele foi vendido. Então ele deixou de ser filho de Jacó, de ter uma túnica colorida, de ter o pão de cada dia ali, tudo certinho, e passou a ser um escravo. E aí então ele é levado para o Egito, capítulo 39, acompanha comigo aí, vamos acompanhando aí em função do nosso horário. Capítulo 39 diz assim, ó, José foi levado ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o. 2 ismaelitas que o tinham levado para lá. Potifar, então, compra José. Leva José para casa, você agora é meu escravo. Isso aí era tráfico de pessoas, já tinha naquela época. Pessoas que eram levadas escravos. E Potifar então compra José. Provavelmente Potifar olhou e falou assim, um garoto de 17 anos, que escravo, ó, show esse. Escravo forte, bom, vai trabalhar, isso vai compensa comprá-lo, vem. Potifar pode até achar que foi dessa forma, mas eu conheço o Deus a qual eu sirvo. Já era Deus agindo, né? Uma vez eu estava passando por uma situação tão complicada, e eu recebi um telefonema de alguém que não processa uma fé cristã, mas foi usado por Deus. Deus faz o que Ele quer. Deus movimenta céus e terra por mim e por você. Você acredita nisso? Então viva um 2022 diferente. Ele movimenta céu e terra por você. Ele faz o sol parar. Josué, nós precisamos vencer isso aqui. Para o sol, para a lua. E parou. Hoje a gente sabe que o sol não parou, nem a lua, que já estão paradinhos lá. Foi o movimento da terra que parou. Mas naquela época também a gente não tem como cobrar isso deles, né, gente? Né? Hoje a gente tem aí internet para ajudar. Naquela época não tem como. Então, Deus move céus e terras por você e por mim. Deus faz, meu irmão. Começa a contabilizar os milagres que já aconteceram na tua vida. O mover do Senhor. Aquilo que parecia que não ia acontecer e aconteceu. Oh, meu irmão, em nome de Jesus, Ele é contigo, Ele é contigo. 2022, você vai todo dia dizer, o Senhor está comigo. Vai dar certo nesse dia hoje. E se der errado, não importa, Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Não tem louvor aí assim? Se Deus fizer... Se não fizer, se a porta abrir e se fechar, continua sendo Deus. Isso é fé, irmão. Louvar que Ele é o centro da tua vida, entender que Ele está no controle de todas as coisas. Se está fechado ou está aberto, é o controle dEle. Meu filho não me questiona as coisas, porque ele sabe que está no controle do papai. Papai, nós vamos sair? Vamos, estou com fome. Fica tranquilo que papai vai dar a solução para isso. Tem dia que pode até rolar um chimarrão, mas tem dia que vai ser o cachorro quente. Mas a gente vai dar jeito. Por quê? Porque ele sabe que o pai dele vai dar jeito. Meu irmão, em nome de Jesus, tu tem um pai que te ama, um pai que está no céu, um Deus vivo, santo e poderoso, que zela pela tua vida. Ele é contigo, vai dar certo. Acalma o teu coração. Aquieta a tua alma. No momento certo acontece. Então José tinha que começar a colocar isso em prática, a fé dele em prática, porque o camarada era filho, e agora ele se torna escravo, e agora está numa situação, aí chega alguém, compra ele, leva ele para casa,
E aí o versículo 2, então, do capítulo 39 diz assim: o Senhor estava com José. Ele se tornou próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele, olha aí, José transparecendo o Deus a qual servia. José tinha saído de Canaã, da terra do Deus vivo, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estava numa terra distante, Egito, onde há ali circunstâncias, situações que vão contra a fé cristã dele, mas mesmo assim ele transparecia a Deus. Continue transparecendo Deus aonde você está, meu irmão. Ah, mas o emprego é novo. Ah, mas sabe como é que é? Não sei. É porque, meu irmão, em nome de Jesus, continue refletindo a glória de Deus por onde você passar. Seja luz, seja sal da terra. Foi falado já hoje aqui, meu irmão. Então, versículo 4. Achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Meu irmão, isso é espírito de excelência. José tinha um espírito de excelência. Ele era bom filho e agora era um bom escravo. Era um bom mordomo. Ele poderia ir na contramão de tudo isso, não poderia? Falar, eu estou aqui, agora saí de uma situação que era tranquila, na casa do meu pai, meus irmãos me venderam. Podia gerar um rancor no coração dele. Ele poderia ficar amargurado, poderia até ter justificativas para ele ser um menino rebelde. Não poderia, diante da circunstância? Mas ele continuava fiel. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Está escrito aqui, o Senhor estava com José. Espírito de excelência, meu irmão, em nome de Jesus, 2022 vai ser diferente para você, porque o Espírito de excelência do Senhor vai estar sobre a tua vida. Você vai ser inspirado pelo Espírito Santo para lançar a semente, para levar as boas novas, para pregoar, para você profetizar até para você mesmo. Porque tem dia que a gente tem que parar e colocar a mão sobre a cabeça e falar, eu repreendo em nome de Jesus essa mornidão, em nome de Jesus eu repreendo tudo isso que está vindo e eu declaro que eu sou do Senhor Jesus. Às vezes a gente tem que profetizar sobre a gente mesmo. Às vezes a gente tem que chegar diante do espelho e falar assim, ô camarada, bom rapaz, acorda. Não vou perguntar quem já fez isso aí não, mas eu já fiz. Acorda, desperta. Às vezes a gente tem que ver o nosso semblante e falar, acorda, desperta, porque eu tenho que refletir a glória de Deus. Às vezes a gente tem que olhar para o espelho, não para se embelezar exteriormente, mas é para embelezar interiormente. Oh, vê se há em mim algum caminho mau e tira de mim. Esquadrinha o meu ser e o meu coração. Esse é o espelho do Espírito Santo. Precisamos disso. Então José era bom naquilo que estava fazendo, porque tinha um espírito de excelência. Aí quando ele parecia que estava tudo tranquilinho, tudo de boa. Aí então a gente sabe que aconteceu a situação aqui no versículo 12, do capítulo 39. Ela o pegou pela capa dizendo, deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dele e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para nos insultar. Veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Irmão, estou falando aqui de um jovem de 17 anos. Que está naquela fase de, não é assim? Jovem. Está borbulhando, né, por dentro às vezes. É a realidade. Um dia, conversando com um pastor, e ele falou assim, o que eu estou falando para os jovens agora é o seguinte, vai tomar banho, leva um louvor, coloca um louvor junto, tem celular, coloca um louvor lá, vai tomar um banho escutando louvor. Por quê? Porque o cara vai pensar 10 vezes antes de fazer alguma coisa. Talvez você consiga colocar isso em prática na tua vida e você precisa botar isso em prática na tua vida. Eu já disse aqui que no carro agora eu entro e já coloco louvor. Por quê? Porque tinha um ímpeto em mim no trânsito e isso depois me aborrecia, porque eu era, que cara braço duro, os caras não andam, sabe? Eu ficava estressado. E não sei o quê.
Até um dia o Espírito Santo falou assim, ô camarada, a gente olha no espelho do Espírito Santo, né? Ô camarada, tá certo o que você está fazendo? E depois que eu tive filho, então, às vezes Lidiane olhava para mim e falava assim, ô, você é exemplo, hein? Seu filho está aqui. Agora fala, seus filhos. Aí eu, Mulher nessa hora, às vezes, não. Larga, mulher. Começa a pedir ao Espírito Santo para agir em áreas que para você talvez esteja tranquilo, mas é necessário algo a mais. Uma medida de sacudida para transbordar no teu ser, para você fazer 2022 diferente na tua vida espiritual. Coloca o louvor, leia a palavra, busque mais. José estava ligadinho com Deus, meu irmão. José estava ligadinho com Deus. Porque senão, aquilo que eu falei, diante daquilo que tinha acontecido com ele, ele podia falar assim, eu não quero nem saber de mais nada. Já fui vendido, virei escravo, estou aqui, estou fora da minha casa, meus pais nem sabem o que aconteceram comigo. Tudo isso por mim, agora também eu vou chutar chutar o quê? O balde? Uma vez eu vi na internet o cara fazendo isso literalmente, para descarregar a energia, né? Botava um balde, pum. Faz isso, às vezes ajuda. Ainda mais que balde hoje está baratinho, né? É mais tranquilo. Em nome de Jesus, permita que o Espírito Santo conduza o teu ser. Quando diz que Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou lá na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está, santificado seja o teu, venha a nós, seja feita, assim na terra como o pão nosso, nos dai, perdoa, assim como nós, não nos deixe. Opa, José fez isso. Não caiu na tentação. Irmão, isso aqui é a bênção do Senhor no ano de 2022. Não caia na tentação. A palavra de Deus diz assim, resistir e ele, mas quando fala da tentação, ele fala para quê? Você fugir da aparência do mal, você fugir da tentação. Aí a gente vai lá e consegue ler, né? Algumas coisas na Bíblia que diz assim, era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava. Meu irmão, isso é sair fora da tentação. É fugir da tentação, meu irmão. Tem muita gente que está com um pecadinho ali, está adornando o pecadinho. Não, deixa aqui, é porque isso não tem nada a ver, não. Deixa aqui. Tem muita gente que está alimentando algo que talvez não tem em casa, aí quer lá no emprego. É aquela pessoa que passa e faz um cafunézinho, né? Oi, amigo. Ô, meu irmão, tem coisa que não tem nada a ver, não. Meu irmão, em nome de Jesus, vai ficar tentando? Vai fazer igual Davi, subir para o terraço e ficar olhando, não tinha nada para fazer, não foi para a guerra, era para ter ido para a guerra, não foi. E aí a gente sabe o que aconteceu, ele viu Betseba. Meu irmão, em nome de Jesus, fuja da tentação. Em nome de Jesus, meu irmão, fuja da tentação. Deixa o Senhor ser o centro da tua vida. Meu irmão, em nome de Jesus, tem muita gente deixando passar algumas circunstâncias que acha que não tem nada a ver e está abrindo brecha para o inimigo. Nosso amigo, saudoso pastor Reinaldo dizia que o diabo uma vez chegou na casa da pessoa, e a pessoa abriu a porta e falou, não, você não entra aqui não. Não, eu só quero colocar esse preguinho aí dentro. Foi lá e botou o preguinho na parede. Foi embora. No outro dia voltou. Não, aqui você não entra. Não, peraí. Vem aquele preguinho lá, aquilo é meu, me pertence, então eu posso entrar. Não era assim, Juninho? Às vezes eu esqueci algum detalhe aí, mas era mais ou menos isso. Eu lembro que ele falou isso. Tem muita gente deixando o inimigo entrar e botar um preguinho na parede da tua casa. Tem muita gente deixando o inimigo entrar e colocar algo pequenininho, mas é a brecha que você abriu. Meu irmão, o mundo espiritual é real. Isso acontece, meu irmão. Pastor, o que é que eu faço?
Todo dia, acorde e fala: Senhor, venha o seu centro do meu ser nessa minha caminhada hoje. Em nome de Jesus, não permita que nenhuma corrupção humana, que nenhuma vantagem econômica, financeira dentro da minha profissão venha ser um preguinho na minha parede. Senhor, em nome de Jesus, não permita que nada onde eu trabalho venha tirar aquilo que eu tenho de aliança com a minha esposa, o amor que eu tenho por ela. Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo isso pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu estou estudando naquela faculdade. Tem muita coisa ali que vai na contramão. São os prazeres da carne, são coisas que às vezes é até interessante e agradável, mas em nome de Jesus, que a minha visão esteja pautada em Ti, que o meu olho esteja com o Teu Espírito Santo, o colírio santo, para que isso não venha ser um preguinho na minha vida espiritual. 2022 vai ser diferente em nome de Jesus. A unção, o poder e a graça transbordante sobre a tua vida. Você vai romper o ano de 2022. Nada vai te afligir. Por quê? Porque eu estou firmado nele. Porque ele é minha rocha. José fez isso. A gente continuando aqui então, diante dessa situação que aconteceu, ele fugiu da tentação. Mas aí o versículo 20 do capítulo 39 diz que então o Senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar em que os presos do rei estavam presos. Mas enquanto José ficou preso, versículo 21, o Senhor era com ele. Oh, meu Deus. O camarada leva chibatada, mas ele fala: não, eu estou com o Senhor é comigo. Eu não largo o Senhor. O Senhor é comigo. Em nome de Jesus, meu irmão. Está passando pela prova, está doendo, está machucando, né? Mas não larga o Senhor, não. Às vezes a primeira coisa que a gente faz: não vou mais na igreja. Não quero saber. Não. Oh, meu irmão, sua fé está firmada em Jesus Cristo. Sua fé não está firmada em pastor, não está firmada em líder, não está firmada em ninguém. Sua fé está firmada em Jesus Cristo. Salvação é individual. Eu vou dar conta da minha e você vai dar conta da sua. O Senhor estava com José, era com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe concedeu graça aos olhos do carcereiro, de sorte que o carcereiro entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. O carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Coisa boa, cara, quando a gente chama Jesus para estar conosco. Tudo aquilo que eu vou empreender na minha vida, vida profissional, vida física, sentimental, seja o que for, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Mas isso aqui vai sair um pouquinho daquilo que a gente sabe, porque aqui a gente tem que dar um jeitinho. Não, dessa forma eu não posso fazer. Por quê? Porque Jesus está comigo. Por quê? Porque eu sou diferente. Por quê? Porque eu resplandeço a glória dele. Porque ele é o centro do meu ser. Porque ele controla. O governo dele está sobre a minha vida. O reino dele vem sobre o meu ser. Essa é a minha caminhada cristã, meu irmão. Essa é a minha caminhada cristã. Então, José foi ali um bom preso. Um bom filho, bom escravo, bom preso. Parece até algo assim, até estranho, né? Falar: quem é esse escravo? Não, esse escravo é bom. Quem é esse prisioneiro? Esse prisioneiro é bom. Vamos aqui. Se fosse hoje, ele ia até né, regressão de pena, de tudo, porque não, o cara é bom. Por que ele era bom? Porque o que estava nele estava regendo os sentimentos dele, as emoções dele. Diante das frustrações, diante das decepções, diante da trairagem dos irmãos, diante do engano, diante de situações adversas, diante da mentira da mulher de Potifar, porque ele não fez nada, diante da injustiça que você vive no dia a dia, que eu vivo no dia a dia. Pode sim ter injustiça humanamente falando, mas o meu Deus está sobre a minha vida. Ele é a minha justiça. Ele é meu ser, ele vai controlar o meu ser. Vai chegar uma hora que as coisas vão vir à tona. Vai vir a verdade. Por quê? Porque a verdade sempre prevalece. Diz um ditado aí que a mentira tem perna curta. Um dia a verdade vem à tona. E para nós que somos filhos de Deus, quem advoga a minha causa e a tua? A palavra de Deus diz que há um advogado para mim e para você. Como é que é o nome dele? Nós louvamos hoje aqui: Jesus, 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 Jesus. Ô, meu irmão, dentro da profissão humanamente falando, eu sou advogado. Mas o meu advogado é Jesus, é Jesus, é Jesus. Ele advoga minhas causas. Ele está comigo. Ele me defende. Ele me ajuda.
Ele me dá a direção. Por quê? Porque eu estou com Jesus. Porque o Senhor é contigo. Ele está comigo e está com você. Então José conseguiu vencer essa etapa. E aí a gente entra no capítulo 40. E José, então, diante daqueles que estavam presos ali, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E aí eles tiveram um sonho. E aí eles contam esse sonho para José. E José fala assim: eu vou interpretar, meu irmão. Na real, diante da situação de José, talvez eu e você falar assim: eu não vou falar sonho de ninguém, o problema é seu. Se você sonhou, o problema é seu. José talvez ia falar assim: eu não quero saber disso não, porque eu sonhei, tive uns sonhos aí, deu tudo errado. Agora vem você me contando o teu sonho, eu não quero saber disso não. Meu irmão, em nome de Jesus, quando a gente entende e compreende que o governo do Senhor está sobre a nossa vida, aquilo que é necessário para a gente fazer, nós vamos fazer. Você vai ser usado pelo Senhor, aonde você estiver, da forma que você estiver, em nome de Jesus. E aí então o Senhor usou José de tal forma que José trouxe interpretação para os sonhos. E eles ali, aqueles sonhos se cumpriram. Aí vem o capítulo 41 dizendo que, passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. E a gente conhece a história. E aí, diante daquela situação, aquele copeiro-chefe que tinha esquecido de José, porque José falou assim: quando você estiver com o Faraó, lembra-te de mim, hein? O camarada esqueceu dele. Mais uma vez ele foi injustiçado. Mas aí quando ele chegou, e aí então, diante da situação, passado 2 anos, ele preso ali, Faraó tem um sonho. E aí o copeiro-chefe fala assim: opa, eu conheço um camarada aí que interpreta, traz ele até a mim aqui. Ele chega na presença de Faraó. Versículo 14. Do capítulo 41. Então o Faraó mandou chamar José e o fizeram sair apressadamente da masmorra. E ele se barbeou, trocou de roupa, apresentou-se a Faraó. Versículo 16, respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. O Senhor vai interpretar o teu sonho. E aí depois que ele interpreta o sonho, no versículo 34, José fala para ele: é necessário que você arrume administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Versículo 34. E aí então, diante dessa situação, versículo 38, perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que age o Espírito de Deus? Mesmo diante de tudo que ele passou, mesmo diante de todas as circunstâncias e situações adversas, mesmo diante de tudo aquilo que ia na contramão dos sonhos, dos projetos, dos planos, Deus era com ele, no momento certo. E ele já estava com 30 anos quando se apresentou a Faraó. Está aí no versículo 46 do capítulo 41. Era José da idade de 30 anos quando esteve diante de Faraó. Ele saiu vendido pelos irmãos, tinha 17 para 30, 13 anos. 13 anos. O sonho se cumpriu. A cisterna que jogaram ele, não conseguiram enterrar os sonhos de José. A prisão que o colocaram, não conseguiram aprisionar os sonhos de José. A mentira que a mulher de Potifar trouxe sobre a vida dele, a injustiça, não conseguiram tirar o Deus que estava em José. E aí José então governa. Versículo 42 do capítulo 41. Então tirou o Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José e o fez vestir roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e fê-lo subir no 2º carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o pôs sobre toda a terra do Egito. E depois disso então, José conseguiu abençoar a vida dos seus irmãos, a vida do seu pai. Jacó desce ao Egito no capítulo 46. Partiu Israel, Jacó, com tudo que tinha, e chegou a Berseba, onde ofereceu sacrifício ao Deus de seu pai Isaque. Falou Deus a Israel em visões de noite: Jacó, Jacó. Ele respondeu: eis-me aqui. Disse Deus: eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José fechará os teus olhos. Algo que parecia impossível acontecer. Jacó revê José, mas o Deus ao qual a gente serve, ele muda circunstâncias. E aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, mas aos olhos da fé, acontece. 2022 tem que ser diferente na tua vida. Comece a olhar com os olhos da fé.
Não olhe com um olhar humano, mas olha assim: Deus está comigo. Se Ele está comigo, a circunstância agora está adversa, mas daqui a pouquinho Ele vai mudar essa situação e eu vou conseguir ter o êxito necessário aqui nessa terra e por fim a vida eterna. E aí então, o que interessante está no capítulo 50. Capítulo 50 de Gênesis, versículo 20. José então diz assim, capítulo 50, versículo 20: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José falando para os seus irmãos: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. 3 lições que a gente tira aqui para a gente finalizar sobre José. A primeira, ele usou o dom que tinha, aonde estava. Estava na prisão, usou o dom. Estava como escravo, usou o dom. Use o dom que há em ti, aonde você estiver. Muitas das vezes a gente, como está como ministério, como obreiros, às vezes a pessoa chega para a gente e fala assim: pastor, ora por mim, eu estou precisando dessa situação aqui, eu estou precisando dessa bênção, estou precisando dessa vitória. E às vezes a gente fala assim: meu Deus, como eu também preciso disso. Mas a gente estende a mão e fala: Senhor, abençoa o meu irmão, traga a bênção sobre a vida dele. Às vezes dá vontade, quando a gente termina de orar, a gente fala assim: Senhor, que o Senhor me alcance nessa bênção também, porque eu preciso. Por quê? Porque eu entendo o chamado que eu tenho, eu entendo o propósito que eu tenho de Deus sobre a minha vida. Então eu vou sempre profetizar. Mas eu estou precisando, eu estou passando por dificuldade. Profetiza sobre a vida do teu irmão. Profetiza, faça como Jó. Ore pelos amigos, que a circunstância vai mudar. Então, primeira lição que eu tiro: ele usou os seus dons aonde ele estava, independente da circunstância ao seu redor, ele usou os dons. A segunda, fugiu da tentação. Fuja da tentação. Não permita que o preguinho do diabo esteja na tua vida, porque vai trazer legalidade, vai abrir uma brecha. Ele fugiu da tentação. Em nome de Jesus, faça isso. Não deixe cair em tentação, como diz a oração do Pai Nosso. E a terceira, ele perdoou. Ele podia usar do poder que ele tinha, da influência que ele tinha como o segundo do Egito, para falar assim: agora eu vou me vingar desses camaradas, vou me vingar dos meus irmãos agora. Agora vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Mas ele entendia o Deus ao qual ele servia. Ele falou assim: vocês intentaram o mal contra mim, mas o Deus que eu sirvo transformou isso em bênção. Alguém pode tentar lançar algo sobre você, mas essa maldição vai se tornar em bênção. Por quê? Porque Deus está comigo. Fique de pé comigo, meu irmão. Porque Deus está comigo. Porque Deus está comigo. Alguma coisa está saindo na contramão daquilo que você pensou e imaginou. 2021 não foi do jeito que você queria, mas 2022, será que vai continuar a mesmice de sempre? Não, por quê? Porque Deus está comigo. Ele vai me fortalecer, Ele vai me trazer um ânimo novo. 2022 vai ser diferente. Por quê? Porque Ele está comigo. Isso é promessa dele, sabia? Ele falou assim para os discípulos. Jesus falou para os discípulos: ei, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A minha oração essa noite aqui é que você inicie esse ano abraçadinho com Deus. Que o Senhor Jesus seja o centro do teu querer e da tua vontade. Que Ele conduza a tua vida. Que Ele te traga algo novo, uma expectativa nova para esse ano de 2022. Porque os sonhos dele são maiores que o nosso. Porque os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos. Que a vontade dele prevaleça sobre a tua vida. Mesmo que você esteja no cárcere, mesmo que você esteja na cisterna, no poço, todavia, eu me alegrarei ao Senhor, porque Ele é o Redentor na minha vida, Ele reina sobre o meu coração. Feche os teus olhos e faça a sua oração nesse momento. Oh Senhor Jesus, nós vamos iniciar esse ano sabendo que o Senhor está conosco. Nenhuma aflição vai tirar aquilo que já está no nosso coração, a semente do Evangelho, da Boa Nova. Nada vai minar a nossa fé, Senhor, porque nós estamos firmados em Ti.
Vamos continuar prosseguindo para o alvo. Há uma carreira proposta para nós. Há uma carreira proposta, uma caminhada. E o Senhor vai conosco. Vai ter choro, vai ter tristeza. Nós vamos chorando com os moles, sim, levando a semente, mas nós vamos voltar com os moles de alegria. Porque o Senhor vai vir sobre as nossas vidas. O Senhor vai interferir no curso das circunstâncias. E algo vai acontecer, eu creio, eu creio, eu creio. Vai mudar, vai ser algo diferente. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor está sobre a tua igreja. Porque o Senhor é o dono da igreja. Porque o Senhor está na nossa frente, indo avante e adiante. E nós estamos como Moisés. Nós estamos como Moisés. Nós não vamos dar um passo se o Senhor não for conosco. Nós não vamos dar um passo se o Senhor não for conosco. Que isso seja uma realidade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.